perspectivas daquilo que está por vir. É tão, às vezes, complexo você começar a pensar naquilo que está por vir. Incertezas financeiras, incertezas políticas, incerteza de tudo. Quando você começa a ver notícia, o coração fica meio que amargurado, né? Quando você começa a ver as coisas do mundo total, da economia mundial, você fala, meu Deus, qual é a trajetória que nós estamos seguindo? Para onde nós vamos? E eu estava preparando uma coisa no celular e abri um aplicativo, e nesse aplicativo eu cliquei lá e veio a seguinte frase: se você deseja ver o arco-íris, você não pode temer a chuva. Para quem deseja ver o arco-íris, e arco-íris simboliza uma aliança, você não pode temer de passar pela chuva. E a sensação que temos, às vezes, que chuva é um momento difícil, né? Quando nós mudamos para São José dos Campos, né, nós ficamos assim, aterrorizados com a quantidade de raio que sai em São... Eu não saio. Começou a chover, irmão, eu não saio a pé com medo de tomar um raio na cabeça. Aí fala que cai sempre no ponto mais alto. Bem, está eu, Débora, Esté, eu sou o ponto mais alto. Então eu prefiro, eu nem saio, não saio mesmo, querido, a gente fica dentro do carro. Uma vez nós pegamos uma chuva, não dava para enxergar nada, e eu parei o carro e começou a cair raio para tudo que é lado. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu sou meio medroso para esses negócios, não só para esses negócios, mas para todos os tipos de bicho, né? Lagartixa, barata, rato. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, está chovendo demais. Pois bem, se você deseja ver o arco-íris, Noé e sua família tiveram que passar pela tempestade, tiveram que passar pelas chuvas da vida. Se você e eu desejamos ver as alianças do Senhor, os propósitos de Deus, o realizar de Deus na minha vida e na sua vida, certamente vamos passar pelas chuvas da vida, vamos passar pelas batalhas da vida, vamos passar pelos aqueles problemas em que às vezes vêm contra nós e que infelizmente muitos ficam pelo caminho. Talvez você deva lembrar de pessoas, conhecer pessoas que ficaram pelo caminho das suas histórias. Na sua trajetória houve uma separação, desistiu de um casamento, faliu, desistiu do seu negócio, desistiu de tudo, dos seus projetos, desistiu dos seus sonhos. Por quê? Porque no meio da tempestade achou que não conseguiria chegar do outro lado e ver de fato o que estava preparado para ele. A minha palavra para você nessa noite é: não desista, não desista. Há uma esperança, há um Deus que conhece o meu e o seu coração e sabe de tudo aquilo que você e eu desejamos. Você crê nisso, amém, queridos? Você crê nisso, amém, irmão? Há um Deus, e esse Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, por mais que você passe pelo momento tempestuoso da vida, por mais que você passe por momentos difíceis, o farol, o Senhor, Deus continua nos direcionando. Quando meus pais fizeram o seminário, meus pais são pastores, fizeram o seminário, a canção, o tema da formatura deles foi o farol. E eu era criança ainda, eu devia ter uns 10 anos de idade, mas eu não esqueço de um refrão da música que diz: o farol está brilhando sob o tempestuoso mar, e nas noites tão escuras, só tua luz vem me guiar, o seu brilho aponta a direção, segurança para o mar. Se não fosse a luz desse farol, o meu barco iria afundar. Aquele texto, aquela canção, aquela parte da canção marcou meu coração, de ficar realmente imaginando que no momento tão tempestuoso, tão difícil, o farol, o Senhor estava nos dirigindo, o Senhor está nos dirigindo, para que no outro lado você possa ver a aliança do Senhor. Pensando nisso, há um texto no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30, que eu não vou ler. Você pode abrir aí, fala sobre o rei Josafá. 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Como é grande, e culto de quinta-feira às vezes é um pouquinho mais enxuto, você leia em casa, por favor, não esqueça. Falando sobre o rei Josafá. Josafá era rei de Israel. E a palavra do Senhor diz que 3 reis, 3 reinados, 3 nações estavam se levantando
contra o povo de Israel. Era muito comum naquela época as guerras entre as nações. E naquela época do rei Josafá, 3 nações se levantaram contra Israel. Quais são as nações? Os amonitas, os moabitas e os do monte Seir. Eles queriam guerrear contra Israel e seria uma guerra totalmente desproporcional. Você imagina uma guerra contra Israel, provavelmente já era desproporcional. 3 nações se unindo contra Israel era totalmente desproporcional e certamente Josafá sabia que a nação de Israel iria sucumbir, que a nação de Israel iria ficar pelo caminho se essas 3 nações se unissem para lutar contra ele. O que Josafá faz? Ele vai buscar ao Senhor, ele vai falar com Deus. Deus, o que nós vamos fazer? E Deus fala para Josafá: Josafá, reúne todo o povo, homem, mulheres, crianças, adultos, jovens, criança de colo, e vai buscar a minha presença. Não há nada melhor do que buscar a presença de Deus nesse momento. Vai buscar a minha presença, porque eu vou falar com o meu povo. E Josafá fez isso. Josafá chamou todo o povo, reuniu todo o povo, criança de colo, adulto, jovem, velho, todos. Sente-se aí, nós vamos agora apregoar um tempo de busca ao Senhor. Enquanto Deus não falar, nós não vamos arredar o pé. Enquanto o Senhor não se revelar a nós, nós não vamos sair da presença dEle. Enquanto Deus não der uma solução para esse momento tão de catástrofe, nós não vamos sair da presença do Senhor. E isso eles fizeram. Eles começaram a buscar o Senhor. Josafá proclama o jejum para o seu povo, para consultar a Deus o que deveria fazer. No versículo 15, Deus declara ao povo para que não tivesse medo, porque a batalha não era do povo, mas sim de Deus. Deus se revela ao povo e fala: olha, faz o seguinte, não precisa temer. Vocês me buscaram, a oração, o jejum de vocês chegou até mim, então essa batalha não pertence a vocês, pertence a mim, pertence a Deus. E assim foi. Então Josafá, Deus pede para que o povo se prepare para a guerra, mas no momento da guerra, você já viu uma história bem parecida com Gideão, no momento da guerra, essas 3 nações, elas começam a guerrear entre si. Elas começam entre si a lutarem. Eles começam a endoidecer e começam a guerrear a tal ponto que não sobra nenhum. Não é que sobra um para contar a história. Não. Não sobra nenhum. Fico imaginando o último. O que ele fez? Deve ter pego a lança e se suicidou. Não sobra ninguém. É interessante que a palavra do Senhor diz que Deus se revela a Josafá e fala assim: agora pega o povo de Israel, vai lá no arraial desses 3 povos e pega todos os despojos e traz para Israel. Irmão, a Bíblia diz que esse povo foi pegar os despojos. Despojos sobra da guerra, aquilo que o outro povo tinha de precioso, vai lá e traz para Israel. Quando eles foram, a palavra do Senhor diz que durante 3 dias, a nação de Israel carregava os despojos para Israel. Trazia. E eles não aguentavam mais trazer as coisas, de tanto que tinha, eles trouxeram tudo para Israel. E aí o povo de Israel começa a adorar a santidade do Senhor, dizendo: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amém, queridos? Esse tem que ser o nosso louvor. Dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Tem algumas coisas bem interessantes que nós podemos sim aprender nesse texto. Quando eu falei no começo sobre tempestade, das lutas, dos projetos e daquilo que está por vir, 2023, o que será? Uma caixinha de surpresa. 2023, como vai ser? Será que o comércio vai bombar? Será que quem trabalha por conta, o Michel, por exemplo, trabalha por conta, põe gesso, o povo vai ter dinheiro, vai parar, não vai parar? Meu Deus, e agora o que vai acontecer? O pessoal vai continuar indo no cartório? Não tem jeito, né? Sempre vai, né? No cartório não tem para onde correr. Mas o povo vai continuar fazendo, e aí os nossos corações se enchem o quê? De preocupações.
Falo, meu Deus. Michel fala, eu tenho agora uma bebezinha para cuidar. Eu tenho 3 meninas para poder cuidar. E o que o Senhor vai fazer? Josafá estava nesse mesmo momento. E agora eu tenho uma nação para cuidar. E eu tenho 3 nações se levantando contra mim. Há alguns ensinamentos especiais que nós devemos aprender de Josafá e dessa história de Israel. Momentos difíceis, lembra disso, todos nós passamos. Eu já contei algumas vezes aqui, eu tinha um pastor, nós trabalhamos como auxiliar deles há alguns anos, 2 anos, e ele falava o seguinte, Alexandre, as lutas vêm e as lutas passam. Toda luta, ela vem e ela passa. Agora você precisa continuar entendendo o seguinte, que vem outra luta, ela vem novamente, ela passa, ela vem novamente, ela passa. E é dessa forma que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo, extraindo das lutas crescimento para as nossas vidas. Quem passa pela prova e não aprende, certamente passará novamente e vai continuar como desentendido no âmbito ensinamento. Vai ficar como desentendido. Senhor, e agora? O que eu devo fazer? Você acabou de passar por uma luta, você acabou de passar por uma oportunidade de aprendizado e agora vai ter que passar de novo. Eu não sei quantos aqui reprovaram de ano na escola. Eu reprovei 1 ano, porque no final do ano, eu vou justificar, queridos, né, pastor é terrível. No final do ano eu fiquei doente, internei, não fiz as últimas provas, e aí foi terrível. E eu fiquei novamente num fatídico 7ª série. Hoje eu nem sei como é que chama. 7º ano, 7ª série, tá. No 7º ano. E é terrível você fazer novamente. Por quê? Porque você tem que rever tudo aquilo que praticamente você já viu. Tudo aquilo que você já viu. Você tem que novamente estar ali estudando. Ou quando você vai fazer uma prova para um concurso público. Eu fiz uma prova, não passei, e fui estudar novamente tudo para que pudesse passar novamente, para que pudesse tentar passar, e como de fato passei. Então você tem que novamente reaprender, estudar. A vida é mais ou menos isso. Se você passa nas situações e não aprende, vai passar, e a sensação que dá é exatamente essa. Eu já passei por isso, mas não aprendi. E aí vem a frustração. E a frustração fala a seguinte coisa nos nossos ouvidos. Poxa, parece que eu não saio da mesma luta. Você já falou isso? Parece que eu não saio da mesma luta. Parece que eu não saio do mesmo problema. Na verdade, não é isso. É porque não aprendeu. E por não aprender, nós passamos novamente. Nós passamos porque os nossos pés não estão ainda direcionados, ensinados a se desviar desses problemas. Pois bem, alguns ensinamentos que Josafá e essa atitude para com o povo de Israel em relação aos seus inimigos traz para mim e para você. Primeira coisa, não devemos lutar lutas que não são nossas. Isso é uma coisa que nós devemos aprender nos nossos corações. Eu gosto muito dessa frase, já usei em várias outras mensagens, que nós não devemos lutar lutas que não são nossas. Já viu aquilo? Pastor Milton, deixa que eu vou lá resolver para o senhor. Pastor Milton entrou numa enrascada, fez uma bagunça na vida dele, e agora eu vou lá, põe a cara a tapa, eu vou resolver. A luta é do senhor, eu vou até lá, te dou a mão, te dou um abraço, vou junto com o senhor, dou um passo atrás, mas o problema é seu. Estaremos orando, estaremos jejuando, Deus vai te abençoar, eu posso te ajudar com o que for preciso, mas a luta é sua. Entenda uma coisa, não lute lutas que não são suas. Há um problema sério que muitas vezes nós queremos ser legais e achamos que isso está incluso na bagagem de vida cristã, de espiritualidade cristã, e queremos lutar lutas que não são nossas, problemas que não são nossos. Sou casado há 25 anos, vamos fazer, mas existem lutas que não são minhas, é dela. Nós passamos, nós damos as mãos, nós choramos juntos, mas as lutas é dela. Existem lutas que são minhas. E que por muitas vezes eu tenho que falar, Débora, eu vou passar por esse negócio, segura aí, porque vai dar tudo certo.
Querer brigar a luta do outro é sinônimo de cansaço e fadiga espiritual. Josafá, ele entende isso. E quando ele vai buscar o Senhor fala: ô Josafá, não se preocupe, essa luta é minha. Essa luta é com o meu povo, ela é minha. Então você não precisa aparelhar o seu exército. Você não precisa convocar os seus homens. Você não precisa amedrontar o seu povo. Eu sou o Deus de Israel e sou eu quem luto essa luta por Israel. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Eu preciso sim entender que o que é meu, eu tenho que enfrentar e aprender. Mas aquilo que não é meu, eu vou orar, eu vou te apoiar, eu vou interceder, eu vou te dar o braço, eu vou te sustentar, mas eu não posso lutar por você. Sabe aquele negócio da salvação individual? Eu não posso ser salvo e levar o Júnior amarrado na minha cintura. Não tem como. É pessoal, é intransferível. E as lutas são as mesmas coisas. Nós precisamos pensar isso. Josafá nos ensina isso. Segunda coisa, não se desespere com a má notícia que chega em sua casa. Você já foi portador ou receptor de más notícias? É terrível, não é não? Quando você recebe uma má notícia, fala: meu Deus, e agora? Sabe aquele dia que você se preparou todo, acordou, escovou seu dente, tomou um banho, se preparou, trocou de roupa, foi trabalhar, quando você chega no serviço, alguém fala assim: Alexandre, por favor, você pode vir aqui no RH? Aí você fala: meu Deus, deve ser aumento, né? Para aqueles que têm a sua projeção lá no alto, fala: é aumento de salário. Mas quando chega lá, o patrão fala: Alexandre, você é um ótimo funcionário, mas decidimos despedir você. Não há ninguém melhor nessa empresa, mas decidimos mandar você embora. E aí você junta suas coisas, coloca num saquinho de supermercado, volta para casa, e a esposa fala: já chegou? O que aconteceu? Fui mandado embora. Como fica o seu semblante, o semblante da sua casa? Meu Deus, como vai ser agora? Como que as coisas vão caminhar? Receptor de más notícias. O texto nos ensina: não se preocupe com as más notícias que chegam em sua casa. Há um Deus que está na frente de todas as coisas. Ele está na frente de todas as coisas. Quando você canta que Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, não é só uma canção, mas isso tem que se tornar uma prática verdadeira em nossos corações. Ordena aos anjos para contigo lutar. E Cassiane, ela vai muito bem nessa canção. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Na hora que nós cantamos inclusive essa parte com muita autoridade. Os instrumentos aumentam o volume, as pessoas enchem os seus pulmões, mas na hora de viver essa prática é terrível. Porque a má notícia corrói, nos consome. E o ensinamento diz: não se desespere. Não se desespere. Se reestruture, se firme. Jó fala o quê? Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. A vida dele estava caos. Perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu os animais. Não se desespere. Há um Deus que guarda e faz todas as coisas por mim e por você. Você crê nisso? Amém, queridos? Há esse Deus. Quando nós tivemos o culto, e durante a semana a notícia: pandemia, tudo fechado. Nós sentamos em casa, falei: e agora? Como é que vai ser? Nós temos um aluguel para pagar, nós temos um povo para sustentar na palavra, nós temos que alimentar essa esperança no coração da igreja. Como as coisas vão acontecer? O momento foi: meu Deus, pronto, pode fechar a igreja, devolve a chave. E eu até cheguei a cogitar isso com a Débora: acho que eu vou devolver o salão, porque como nós vamos pagar R$8.000 de salão sem ter culto? É melhor devolver a chave, a gente faz as lives em casa, quando tudo voltar ao normal, a gente aluga um outro salão e vamos para frente. A Débora falou: cara,
Nem começou, você já está querendo dar um passo atrás. Nem começou a batalha, você já está fazendo assim, opa! Porque a notícia traz o desespero. Primeira coisa que aconteceu é que eu não fui procurar o proprietário. Ele veio me procurar. Alexandre, pastor, nós vamos diminuir o aluguel da igreja. Eu perguntei para vários outros pastores se isso aconteceu. Perguntei para o nosso pastor, nosso amigo aqui do lado. Falei, pastor Anderson, que pastor, está louco? Foi 2 meses só, já voltou tudo ao normal, cobrando em cima, falando, não quero nem saber. Não dá, sai. E o Senhor nos deu vitória por todo aquele tempo que nós achávamos que não ia. A criatividade do Senhor invadiu o nosso coração. Irmão Sérgio dando aula de escola dominical, em pleno CTA, com uma imagem maravilhosa. Os meninos se reinventando, a igreja se reinventando, se estruturando, e o Senhor tendo misericórdia. Queridos, não se desespere com a má notícia. Qual que é a notícia que tem afligido o seu ou o meu coração? Qual é a notícia que você está para receber ou que você já está se preparando? Não se desespere. E um dos problemas de se desesperar é que nós pegamos Deus e colocamos novamente no crucifixo. O Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida. Como se você e eu fôssemos o centro de tudo. Tudo acontece porque eu estou aqui. As coisas terríveis acontecem porque eu estou aqui. E o Senhor Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Colocamos Deus novamente na cruz. Falamos, olha aí o que o Senhor está fazendo comigo. Como se você fosse o centro, como se eu fosse o centro de todas as coisas. Até para passar por luta, às vezes somos egoístas. Eu sou o centro. Eu estou passando por problema. Eu estou passando por lutas. Eu trabalho. Às vezes, quando as pessoas perguntam, eu falo, e aí, você vem na igreja na quinta-feira? Ah, pastor, não vou não, estou trabalhando. Eu falei, só você trabalha nessa igreja, né, irmão? Aí a pessoa toma um susto. Porque você não pode vir porque trabalha. O restante vem porque todo mundo é vagabundo, ninguém trabalha. Ficou todo mundo em casa o dia todo de perna para o alto e à noite vem para o culto. Olha que beleza, só você trabalha. Porque às vezes eu sou o centro de todas as coisas. Para de olhar com essa ótica. Eu passo, você passa, todos nós passamos e não vamos nos desesperar com as más notícias. Não vamos nos desesperar, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo, que diante das aflições, consulte a Deus. Diante das aflições, o que Josafá fez? Reuniu o seu povo, coloca o povo de oração, coloca o povo de jejum, criança de colo. Irmãos, nós não conseguimos segurar aqui os juniores. Crianças de 12, 13, 14 anos. Você fala, o sangue de Jesus tem poder. Essa criança não para, parece que tem rodinha no pé. E roda. Criança de colo. Vamos orar. Feche seus olhos. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Vamos falar com Deus. Antes de murmurar, antes de reclamar, antes de maldizer, que não deve ser nem algo que deve estar nos nossos lábios, dobre o seu joelho. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho pelas lutas que você passa? Quantas vezes eu dobro meu joelho pelas lutas que eu passo? Quantas vezes, pastor, mas eu não posso, eu tenho osteoporose, eu tenho problema do joelho, eu tenho não sei o quê, ok, beleza. Quantas vezes você senta no seu quarto, fecha a sua porta e vai falar com o seu Deus? E fala, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia. Sabe o que é um dos grandes problemas? É porque nós somos de uma geração, eu não, mas os mais novos que eu, de uma geração imediatista. Gostamos tudo
para ontem. O melhor exemplo é que quando nós morávamos em São José do Rio Preto, a internet era de escada. Quem lembra da internet de escada aí? Ó, denunciando. Você lembra, Bruno? Da internet de escada. Aí você fica... Quando abria o computador, caía a internet. Aí você fala, meu Deus, tem misericórdia. Do ICQ. Não, isso aí. Bater papo no ICQ. Era uma geração mais acomodada. Mas também eu sou da geração que quando chegou o McDonald's do Brasil, e vocês devem lembrar disso, dos mais novos aí igual a mim, que quem chegava no balcão do McDonald's e falava assim, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pouco de gergelim, eles tinham que trazer o lanche imediatamente, senão você não pagava. 1 minuto. Você não pagava o lanche. E quem falasse tudo que tinha, ganhava. A geração hoje não espera nada. A internet já foi para 30, já foi para 60, já foi para 90, já foi para 100. Aqui da igreja já é 300 para 600. 600 não, 500, sei lá. Também não exagera, né? E a gente reclama. Lá em casa, pai, essa internet está uma porcaria. Pai. Liga lá, pai. Não dá para entrar no YouTube. Queridos, diante das aflições, consulte a Deus, tenha paciência. Não adianta colocar, como se diz na gíria, a carroça na frente dos burros. Há um tempo para todas as coisas, e a palavra do Senhor diz isso. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Consulte a Deus. Consulte a Deus. Ele pode fazer rápido. Não pode? Eu já vi ele curando. Fazendo, ó. Aí você fala, meu Deus, curou. Mas eu já vi também pessoas achando que iam ser curadas, não foram curadas e deram péssimos testemunhos. Abrindo um mau parênteses aqui, não um parênteses, mas um mau parênteses, quando nós éramos pastores em Americana, Débora lembra disso, foi um pastor pregar na igreja, e nós estávamos lá sentados, e naquela igreja tinha a opção de irmã gordinha, sabe? Valendo mesmo. Valendo. Não é gordinha assim não, irmão. Valendo. Um pastor foi orar para emagrecer instantaneamente. E eu sentado assim na frente, assim, que eu sempre gostei de sentar na frente. Falei, Débora de Deus, o que vai acontecer aqui hoje? E ele falou, irmãs, segure as saias, porque vai cair. Eu falei, sangue de Jesus. Aquela cena do inferno. Eu falei, Jesus querido. E ele começou a orar. E as irmãs não emagreceram. Emagreceram anos depois porque fizeram bariátrica. Saíram frustradas. Frustradas. Não estou falando que Deus não pode fazer isso. Deus pode. Ele pode. Ele pode todas as coisas. A questão é para quê? É o porquê. Que glória vai gerar isso? É essa a questão, irmãos. Ele pode curar. Já vi pessoas sendo curadas de câncer. Pessoas sendo curadas. Mas a questão é, para quê? O porquê, o que isso vai gerar? Tenha calma. Diz o seguinte, diante das aflições, consulte. Tenha calma. Fale com o Senhor. Busque com o Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. A Débora já comentou, os irmãos sabem, a Débora está em tratamento. E a última semana ela foi novamente na consulta com o psiquiatra. E nós ficamos felizes de saber qual é a postura dela em São José dos Campos. É uma das pessoas que dirige o curso, né? É chefe da residência de psiquiatria em São José dos Campos. Eu fiquei tão feliz de saber disso. Teve toda a consulta, falou, ela fala com a Débora, fala, depois me chama. Aí eu entro lá e falei, aí, como é que o senhor está? Estou bem. Mal está ela, eu estou zero.
E ela quer saber como que a Débora está, e começa a perguntar, e a menina, como é que está? Ah, está bem, né? Uns trabalhinhos de vez em quando, né? Está tudo bem, Débora está ótima. E ela falou assim, vou começar no processo de desmamar, de tirar os remédios. A Débora, na hora, o rosto dela já é redondo. O meu, então, não se aguentava, porque é muito caro o remédio. Aí começar a tirar, vai... Sabe quanto tempo isso demorou, irmãos? Mais de 1 ano, não foi bem? 1 ano e meio. Fala a verdade. Você acha que eu não orei falando, Deus, eu não entendo nada desse negócio. Nos neurônios, sistema nervoso, eu não entendo nada disso, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor pode tocar na Débora e fazer assim, ó. Pronto. Ele fez? Não. Mas Ele deu sabedoria a uma médica para ajudar com que aquilo que tanto nós oramos pudesse acontecer. Eu gosto muito do versículo que diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta. Aquieta. Quando eu estou muito agitado, hoje a Débora teve um bate-papo maneiro comigo, aquele bate-papo de amor, e eu dirigindo, fiquei quietinho dentro do carro, e ela, a Esté não está mais te suportando. Eu sou tão legal, cara. Ela falou assim, Alexandre, não está dando. E eu dentro do carro falei, Deus, aquieta o meu coração. E eu falava para mim mesmo, Alexandre, aquieta, aquieta. Aí um carro me fechou. E aí eu lembrava, aquieta, Alexandre, aquieta, aquietais, aquieta o teu coração. Diante das aflições, fala com seu Deus. Está para começar um novo ano aí. Tantas coisas estão para acontecer. Consulte o seu Deus. Em último, já que você consultou, então deixa eu te falar uma coisa. Obedeça a sua orientação. Porque consultar, Deus falar e você falar, não, valeu, Senhor, obrigado, mas isso não é para mim. Aí é loucura. Você consultou, agora obedeça. Buscou, Deus falou, agora obedeça. Obedeça às suas orientações. O grande problema da igreja é que a igreja se torna desobediente. E aí ela vira para ela mesma e para Deus e fala, eu não aguento mais. Deus fala, aguenta. A Bíblia fala que não há prova, luta que você não possa suportar. Ele não dá carga além daquilo que você possa suportar. Você consegue. Então, obedeça. Aquieta e obedeça a voz de Deus. É fácil? Claro que não. Principalmente se a orientação divina for contra o meu desejo. Quem gosta aqui de ser contrariado? Ninguém. Eu não gosto. Me contrariar, eu fico doido. Me contrariar, eu tenho que contar de 1 a 1000, não é de 10 não, irmão. 10 é pouco. Me contrariar é terrível. Eu fui numa loja essa semana, saí chateado. Eu fui ver um tênis para mim. A Esté olhou o tênis e falou assim, ai, que bonitinho. Colocou no pé dela. E ficou lindo o tênis. Eu falei assim, moço, por favor, 45. Aí ele falou, 45 não tem, moço. Eu falei, vê lá. Ele falou, tem 44. Eu falei, 44 dá. Irmão, fui enfiar, o tênis parou aqui na metade do calcanhar, assim, ó. Eu falei, miserável. Arranquei a meia, forcei, e coloquei o tênis. Mas sabe o pé quando fica assim, ó? Aí eu falei, coube. Aí ele falou assim, moço, eu poderia vender, mas eu acho que está apertado no senhor.
Aí eu falei, tá mesmo, né? Rapaz, quando eu tirei, meu pé fez assim, ó. Saí chateado. Feliz quando eu vejo o pé da minha linda filha. Parece que pisou no cal. Ser contrariado nunca é gostoso, mas é necessário. Porque quando somos contrariados, revela quem nós somos. Não revela, não? Revela quem nós somos. Revela toda impureza, revela toda ira, revela toda carga alheia que nós temos. Revela. O cara do ar-condicionado, eu falei, Jesus, o cara vai me enrolar. O cara pegou lá quase 4.000 reais da igreja, miserável, vai roubar, vai me roubar. Os irmãos deram oferta, o cara sumiu. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Ele me ligou. Quando ele me ligou, eu falei com ele, ele mandou mensagem. Quando ele mandou mensagem, eu respondi. Falei, meu irmão, você está achando que eu sou palhaço, cara? Você é moleque. Você... E a Débora vinha atrás de mim, não queria deixar ela nervosa. Quando ela chegava, eu saía para lá. Aí ela vinha para cá, eu vinha para cá. No corredor de casa, nós dois assim. Você é moleque safado, você não pode fazer isso comigo. Cara, isso é dinheiro da igreja, isso é dinheiro santo, cara. Você... Depois que eu falei, sentei na sala. Aí contrariou. Aí ele mandou uma resposta para mim assim, não tenho medo de ninguém. Eu falei, você acha que eu tenho? Devia ter. Depois ele me encontrou aqui e falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Irmãos, ele pegou um porrete, quebrou as minhas 2 pernas com essa palavra. Eu quero te pedir perdão, pastor, porque eu tinha que dar satisfação e não dei satisfação. Eu falei, então vamos aproveitar o perdão então. Então, já que o assunto é perdão, cara, você me deixou nervoso. Aí ele falou assim, a minha mulher falou o seguinte, não leve em consideração o que esse pastor está falando. Você deixou ele irado. Eu falei, eu quero te pedir perdão. Acabou, ele chega aqui, me abraça assim, entra debaixo do meu sovaco. Pastor. Sai daqui, cara. É importante você entender isso e obedecer. Quer ter um ano extraordinário? Tome esses pontos na tua vida, irmão. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai ter que fazer várias e várias viagens com os despojos da tua vitória. Com as bênçãos que te perseguirão e te alcançarão. Isso é Bíblia, não sou eu. Quando você faz isso, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Quando você coloca sua vida no altar de Deus, está disposto a ouvir o que Deus quer, o que Deus é e o que Deus faz. E depois de ouvir tudo isso, você decide obedecê-lo. Aí vamos experimentar o que é o agir de Deus. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Josafá, um homem que acordou com uma péssima notícia. 3 reinos se levantam contra ti. Talvez você esteja com uma péssima notícia. Presa nos seus ouvidos ainda. Mas há um Deus que cuida de você e de mim. Há um Deus que está olhando os nossos corações. Há um Deus que nos conhece e fala, Alexandre, aquietai-vos. Sérgio, aquete.
Natália, Bruno, a Cat. Eu sou Deus. Queridos, se é a projeção, se é a perspectiva, se daquilo que está por vir para o seu coração não está banhado de boas notícias e os momentos são difíceis, quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos orar para esse Deus de Josafá. Nós vamos orar para esse Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Pedro, de Paulo. Vamos orar a esse Deus para que venha mudar o rumo da nossa história. Não é porque a notícia chegou que ela vai acabar do mesmo jeito. Deus muda rumos. Deus muda. Deus não vai deixar você na chuva. Você vai passar para o outro lado. Você vai ver o arco-íris. A promessa vai alcançar o teu coração, a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nessa noite, ó Deus, eu quero interceder, orar pela vida dos meus irmãos. Aqueles que estão com as suas mãos no coração, tu conhece, tu sabes, ó Pai, da má notícia que às vezes sonda o coração de cada um deles. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que as notícias não sejam maiores do que o milagre que o Senhor tem para proporcionar na vida dos meus irmãos. Não pode ser maior, porque nada é maior do que tu. Nada é maior que o nosso Deus, e nessa noite eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trazer resposta, alento ao coração dos teus filhos. Pai, que não sejam consumidos pelas lutas aparentes, mas que sejam sim, ó Pai, reabastecidos no Senhor, para vencerem a cada luta que se propõe a ser lutada. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos a vitória. Vitória do Senhor, ó Pai, selada na cruz do Calvário. Para Josafá, eles se ajoelharam, buscaram, oraram, jejuaram. O Senhor deu a resposta e os inimigos se autodegladiaram, eles se automataram. E o povo de Israel pôde buscar ali os despojos daquelas 3 nações. Para os meus irmãos, ó Deus, como não sabemos as lutas, mas eu quero pedir que elas não sejam maiores do que a fé que envolve o coração deles. Que elas não sejam maiores, ó Pai, que as perspectivas que sondam o coração deles. Que elas não sejam maiores, ó Pai, ó Deus, do que aquilo que eles têm proporcionado e buscado no Senhor. Mas que eles possam viver, vencer e declarar a vitória do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. E eu quero pedir as bênçãos que foi derramado sobre a nação de Israel, as bênçãos que foram derramadas sobre aqueles que foram fiéis, que sejam derramados bênçãos sobre a vida da tua igreja. 2023 vai ser um ano de bênçãos, vai ser um ano, ó Deus, de vitórias, mas também sabemos que vai ser um ano de muitas lutas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pedimos a tua bênção em um nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Faça assim com as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos?